anjos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui diante de um dos chamados mais famosos, o chamado de Mateus, né? Chega Jesus, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Bem, claro que Jesus tem a capacidade de iluminar a mente de alguém para que ele tenha consciência de quem ele é e se entregar rapidamente à vontade de Deus, né? Tem um quadro em Roma, uma igreja de São Luís francês, de Caravaggio, que é um pintor famoso, é o quadro mais famoso do chamado de Mateus. E é um quadro em que tem um jovenzinho de chapéuzinho e uma luz que entra pela janela e que ilumina e que ele olha e se levanta, né? Como se todo chamado parte dessa iluminação do nosso ser. Por isso que é importante a gente buscar aprender, ouvir as homilias, catequese, porque depois de um certo tempo, as coisas ficam tão claras, que é difícil você fugir do que Deus queira. Por exemplo, até hoje meus pais falam: ei, mas você realmente segue esse caminho mesmo, né? Isso poderia gerar uma tentação? Poderia. Só que é tão claro quem sou eu e quem é Deus, que não tem lógica mais nada do que seguir a vontade dele. Entende ou não? Tudo que o ser humano decide sem Deus é em cima de uma ilusão, que não é real. Essa avidez pelo crescimento econômico, para ser independente, é até o primeiro desastre. E aí você vê que tudo que você fez não salva, não te dá força, não te dá consolo, não te dá vida eterna, não te dá nada. Antes disso acontecer, se você segue o que Deus quer, Ele vai te iluminando e vai te pondo o pé no chão para você não voar, não viajar na maionese. Se achar alguém, grande coisa, sem Ele. Tudo que nós somos é com Ele. Sem Ele nós não somos nada, né? Nada. Absolutamente nada. E tudo que a gente faz se torna nada, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Nós só somos algo nele. Nele. Uma gripezinha põe gente em cama. Gripezinha. Agora imagina o menu de coisas que Deus tem que pode permitir. Que rebenta com a gente. Ou o próprio tempo, né? Então, o que Mateus pode ter tido é isso. Ele foi tão iluminado naquele momento
Que ele disse, não tem para onde eu correr. Ou eu sigo, ou eu sigo. Não tem jeito. O que impede essa iluminação é orgulho, prepotência. Orgulho, prepotência. Só isso. O resto, qualquer ser humano que tem um pouco de humildade, vai ser iluminado pela luz divina. Aí em seguida, para comemorar o chamado de Mateus, Jesus senta-se com cobradores de impostos. Aí vem os fariseus. Como é que ele senta com os pecadores? Né? Que eu sempre falo, um desafio enorme na igreja. Enorme. É nós separarmos o combate ao pecado da pessoa que peca. Né? De vez em quando eu ouço alguns insultos. Aquele padre que acha que lá naquela que a igreja dele é tudo imaculado, ele que não sabe quem está lá. Né? Eu já vi gente ali. O meu sonho é que lote de pecadores dos maiores. Meu sonho. Né? Assassinos, estupradores, tudo. Primeiro lugar que eles têm que estar é aqui. Não espero que, se fosse para eu ter uma igreja de imaculados, para que eu tenho que estar aqui? Ah, mas o senhor denuncia? Claro, eu denuncio o pecado, mas eu sonho que o pecador esteja aqui. Né? Para que um dia o Espírito Santo possa tocá-lo. Por isso que nesses 4 anos de padre, eu tenho tentado não recuar na verdade, mas tentado falar em alguns pontos de uma forma mais amena, para que a pessoa pecadora não tenha tanta ferida. Porque hoje também nós estamos vivendo a época da fragilidade humana, né? Tudo fere. Tudo. Não pode mais, né? Tudo é motivo de feridas e feridas e feridas, né? Sentimentalismo. Não existe mais a fortaleza de antigamente, né? A própria vida antigamente era muito mais difícil. Meus pais mesmo, contando. Minha mãe, desde pequenininha, era trabalhando na roça. Meu pai, para estudar, andava a cavalo, sei lá quantas léguas. Depois tinha que arrancar arroz de tarde para sobreviver. Isso dá uma fortaleza, ou não? Sim. A vida te deixa... É natural. Se você está sofrendo o tempo inteiro, agora a sociedade hoje é tudo na mão, né? Os mais jovens, então, tudo na mão. Então, qualquer coisinha serve de motivo de reclamação, de feridinhas. Então, é difícil reconciliar denúncia da verdade contra o pecado e a acolhida do pecador. Por isso que a responsabilidade de grande parte disso é de quem? Dos leigos. São vocês que vão ouvir xingar o padre Pablo do lado. Aí cabe a vocês serem intermediadores da paz, isentões, como já foram tantos, né? Ou botar fogo. Não tem como a igreja funcionar sem os leigos. Ah, porque olha aquilo que ele falou. Aí vem você e diz, o que ele falou? Não, isso aqui está no catecismo. Mesmo, coitado, se ele quisesse mudar, não poderia. Mas conversa com ele, que você vai ver que a você ele vai acolher muito bem. É porque você viu de longe. Olha só, o que um leigo não pode fazer. Na hora que o fogo estava mais pegando em Porá, o que eu mais ouvia era, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou naquela igreja, mas eu não... essas coisas eu nem entro, eu nem ouço direito. 90% dos que eu ouvia das pessoas, e me contava isso. Você falou isso? Não, eu falei, eu não tenho nada a ver com essas coisas, depois você fala com o padre. Isso é você fugir da sua missão de uma forma
bárbara, né? Então, a igreja só funciona se os leigos forem bem preparados. Senão não tem jeito. Porque na homilia, igual domingo, né? Domingo tinha quantos? 1.000 e tantas pessoas. Alguns, o senhor estava bravo, eu não estava bravo, eu estava firme, né? Não estava bravo, firme. Mas esse estava bravo que chegou em mim, deve ter chegado em um monte de leigos, né? Aí agora vai saber o que os leigos fizeram. Depende de vocês. Depende de vocês. Não tem evangelização só do padre. Depende da acolhida de vocês na igreja. Do sorriso de vocês na igreja. Do espaço que vocês dão na igreja. Tudo depende do leigo. Não existe evangelização só com padre. E principalmente hoje, que tem um padrinho, vou falar padre que vai ficar meio que depreciativo, para cuidar de tanta gente. Olha só, tem gente que não me conhece ali no Monte Alto, Jardim Monte Alto. A gente fez as visitas com os missionários. Quem é você? Não sei. Olha aqui. Mal ou bem, falam muito do Padre Pablo. Muita gente não conhece. Ué, não é lá o Padre Viro? Não, tem padre. Ah, tem. Não dá conta. Não dá conta. Então, se os leigos não assumirem a missão, a igreja não vai para frente. E tem que ser nesse aspecto. Não recuar na verdade, acolher o pecador, né? E muitas vezes, graças a Deus, a gente vai vendo que o Espírito Santo que faz tudo. Ontem um padre muito bom me disse, nossa, eu estou fazendo tanta coisa. Ontem eu fiquei até 11h30 da noite. Eu falei, você rezou? Não, cuidado. Cuidado. Eu vejo claramente que 99,9% das coisas quem faz é o Espírito Santo. A última palestra que eu dei no CPI Osório, semana passada, cheguei lá uma rebeldia sem tamanho, né? Todo mundo com a molecada junto. Eu danei com esses meninos até eles ficar com couro grosso, né? Mas foi danada mesmo, firme, de expulsar de quem quisesse. E dei a palestra. Passa um tempo. As professoras, tudo bem? Agradecer. Passa um tempo, recebo ligação. Nossa, mas os meninos gostaram demais da palestra. Gostou? Que jeito. Como? Né? Essa semana eu comecei a receber meninos de lá. Querendo falar comigo. Né? E a mãe de um disse, ele nunca se abre para ninguém e quis vir aqui. Quem que fez, humanamente falando, para mim foi um desastre. Tanto é que eu encurtei a palestra. Era para ser 40 minutos, falei 25, para falar o essencial. Mas o Espírito vai, né? Né? Se você acha que a missão é humana, esquece. Então, nós temos que rezar e agir. Rezar e agir. Rezar e agir. Quando eu fui dar, sem contar o tanto de escola que está agora, é aqui, é Diorama, Morinópolis, né? Coisas que na Europa não existe nem de sonho, entendeu? Na França mesmo, Suécia, falar que um padre vai pregar, falar alguma coisa numa escola, mas nem morto. Então nós temos que aproveitar esse momento. Mas o padre sozinho não dá conta. Rezem, estudem e ajude o padre. Que aí sim, nós vamos ter uma evangelização muito bela. Essas picuinhas de pecador, vocês vão cortar na raiz. Quando vier conversinha de gente, quando você ouvir alguém falando de defeito dos outros na paróquia, fala, minha filha, cuida da sua vida. Certo? Cuide da sua vida. Nós estamos aqui para edificar. Ah, porque fulano não faz isso? Vai lá e faz você, ué. É para Deus. Isso que nós temos que fazer, crescer, para que nós possamos criar um ambiente
que atraia os pecadores. E depois ter paciência com eles, para que eles se convertam um dia. Que São Mateus nos ensine cada dia mais a dizer sim para Deus, como ele fez tão rápido, né? Oxalá que tudo que Deus me falar, eu faço igual ele. Sim, Senhor. Paro? Sim, Senhor. Paro? Sim, Senhor. Até a morte. Assim seja. Amém. Crê em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu.